Oi, gente, eu sou Letícia, coordenadora da Creche Segura. Nós atuamos em 3 principais áreas, que são os primeiros socorros, a prevenção de acidentes e a promoção da saúde, em escolas de todo o Brasil. Nós atendemos a rede pública, a rede privada, temos escolas conveniadas e até comunidades indígenas. Nos últimos anos, a gente percebeu um aumento, da procura do nosso serviço de assessoria de saúde escolar. Acredito que por uma maior conscientização das escolas, das famílias, dos próprios educadores e até dos estudantes sobre como deve ser esse processo de cuidado, de saúde, de controle de doenças, de prevenção de surtos. Então nós estabelecemos uma assessoria, chama Assessoria de Saúde Escolar, e começamos a atender individualmente as escolas que nos procuram. Dentro dessa assessoria a gente avançou muito, aprendeu bastante também, entendeu o que funciona bem, o que não funciona. Só que esse formato ele é limitado, porque é um atendimento individualizado da creche segura com aquela comunidade escolar. E aí chegou um momento em que a gente começou a não dar mais conta da procura relacionada a esse serviço. Então muitas escolas nos acionando com questionamentos pertinentes, por exemplo, existe febre de dente? Qual é o parâmetro de febre? Criança com febre pode ficar na escola, não pode? Qual é a classificação de uma diarreia? O que define uma diarreia? Quais são os sinais e sintomas de que uma criança, por exemplo, não pode comparecer à escola ou não deveria estar na escola? O que a gente faz com piolho? Então são muitas as dúvidas dos gestores, dos profissionais que atuam na educação, até para dialogar com as famílias. E aí, pensando nesse aumento de demanda que a gente começou a não dar mais conta, a gente resolveu montar o primeiro curso de extensão em saúde escolar do Brasil. Então, dentro dessa formação, desse curso de extensão, o nosso propósito é ajudar as escolas a entender o que é o processo de saúde na escola, então como é que eu melhoro esse processo de saúde. O resultado disso vai ser, com certeza, uma redução no número de doenças e um aumento na parceria com as famílias. Então, a gente dividiu esse curso em 5 principais etapas. A primeira é um diagnóstico, então eu vou mapear a minha escola. Então, se você é enfermeiro de uma escola, nutricionista, diretor ou até educador de uma escola que quer entrar nessa área e ajudar a melhorar o processo de saúde da escola, eu vou precisar primeiro mapear os desafios, Então, o que precisa ser aprimorado, por onde eu começo? Então, a gente vai fornecer aí algumas ferramentas e compartilhar experiências para esse diagnóstico. Na segunda etapa, a gente vai trabalhar com a definição de papéis. Então, o que é papel da escola? O que é papel do educador? Qual é o papel dos estudantes? E o que é papel da família? Porque todo mundo tem a sua responsabilidade. E se a escola não tem clareza de qual é o seu papel, ela também não consegue deixar claro para a família qual é o papel dela. Então, a gente vai fazer esse trabalho de definição de papéis. No terceiro módulo, nós vamos trabalhar com os protocolos clínicos propriamente ditos. Então, o que é um parâmetro de febre, o que define uma febre, o que é uma classificação de diarreia, o que é uma assadura, qual é o manejo disso, qual é o limite da escola para atender essas demandas, como que tem que ser o processo de limpeza escolar, tem diferença entre os setores da escola, que tipos de saneantes a gente utiliza, como é que a gente previne doenças respiratórias, como é que a gente previne doenças relacionadas ao trato gastrointestinal, ao contato. Então, é um módulo muito rico e pautado na ciência. Então, nós utilizamos várias bases científicas, do mundo inteiro, nacionais, internacionais, inclusive uma ferramenta clínica muito conhecida nas grandes instituições hospitalares, que é a plataforma UpToDate. É uma plataforma paga, que tem ali as principais evidências de saúde e as últimas evidências, Então, a gente tem essa parte de protocolos clínicos. Depois disso, a gente vai caminhar para o processo de implantação. Então, como é que eu pego agora toda essa expertise, todo esse know-how baseado na ciência, estou com clareza aqui de papéis e implanto na escola? Então, como é que eu vou qualificar a minha equipe? Como é que eu sensibilizo as famílias? Como é que eu levo o tema para a sala de aula? Então, nós vamos compartilhar experiências que nós temos do Brasil inteiro, de coisas que deram muito certo, de coisas que estão em processo de análise ainda e para colher resultados, e de coisas que não funcionam. Acho que compartilhar essa experiência vai ser uma troca muito rica para a gente poder ajudar a você avançar nesse processo de saúde na escola. E depois da implantação, então são 4 módulos mais operacionais, a gente tem um último módulo que é o módulo de gestão. Então, como é que eu avalio se está dando certo, como é que eu recalculo rotas daquilo que de repente não deu certo de primeira, mas pode dar depois? Como é que eu faço para manter a minha equipe unificada, todo mundo falando a mesma língua? Porque nós temos aí a troca de equipe, nós temos em alguns setores uma maior ou menor rotatividade de colaboradores. Como é que eu mantenho todo mundo alinhado, depois que esse processo já está rodando? Então a gente vai trazer também experiências e compartilhar coisas que podem dar muito certo. Para essa primeira turma, a gente vai oferecer um módulo com acesso de 18 meses. Nossa, mas 18 meses é muita coisa. Bom,
São processos que levam tempo para serem implantados. Não é cultural do Brasil falar de saúde na escola. Não é cultural do Brasil trazer a prevenção de acidentes, né, como uma pauta principal. Então, a gente precisa fazer esse trabalho, né, muito de formiguinha, de primeiro se apropriar do conteúdo, para depois ir multiplicando ele dentro da nossa comunidade, para então ele começar a rodar. Então é um processo que funciona, a gente tem inúmeros resultados positivos, mas em nenhum momento eu vou dizer para vocês que ele é fácil. Ele dá trabalho, ele precisa de dedicação, de empenho, de envolvimento de equipe, mas é possível. Então, nesse primeiro grupo, a gente vai dar acesso a 18 meses de todo esse conteúdo, porque dentro desse período é possível que algumas práticas se modifiquem, porque na área da saúde as coisas avançam muito rápido, a ciência avança, graças a Deus, então os parâmetros vão mudando, os cuidados vão mudando, e o nosso compromisso é manter por 18 meses tudo isso atualizado. Vão ter aulas gravadas, que as pessoas vão poder assistir, né, no seu tempo, nós vamos ter aulas ao vivo, fórum de dúvidas, grupo, né, de estudos, então é um processo muito rico, muito bem cuidado, muito bem escrito, está sendo preparado tudo com muito carinho. Então deixo aqui para vocês o convite para conhecer, para entrar na lista de espera, que aliás está enorme, graças a Deus. Então nós vamos ter vagas limitadas para as turmas, para que a gente possa dar conta dessas pessoas com qualidade. Então entra na lista de espera, vem conhecer mais com a gente e eu te espero nesse curso para a gente poder promover mais saúde no ambiente escolar.